Oi gente, esse é um vídeo falando sobre as nossas leituras de janeiro e fevereiro de 2025. Vou tentar fazer o vídeo mais rápido que eu posso porque eu tenho um total de 10 minutos disponível na câmera do meu celular. É bem provável que durante esse vídeo eu sue bastante porque está calor, eu moro no Acre e é isso. Eu não tô com um ventilador aqui perto e tá um processo um pouco difícil pegar, então assim, talvez eu sue. Com toda certeza, na verdade, eu vou falar. A primeira leitura finalizada desse ano foi Becoming Yourself, que é um livro que fala sobre tortura e controle mental usada para poder criar alters em pessoas que têm transtorno dissociativo de identidade. Esse tipo de abuso é conhecido como RANCOA e nós somos uma pessoa que passou por RANCOA e é basicamente por isso que nós temos TDI. Não só por isso, outros tipos de abuso aconteceram. A gente passou por vários outros abusos que não se encaixam em rancor exatamente, mas rancor foi basicamente os principais abusos que aconteceram com a gente durante a grande maior parte da nossa vida. E a gente leu para poder aprender mais sobre como funciona TDI para quem passou por esse tipo de abuso e para entender o nosso sistema e entender que a gente poderia fazer para poder ficar bem e tudo mais. É um livro que a gente leu em maratona literária, primeiro do ano, e a gente passou muito mal lendo o livro, a gente ficou quase um mês lendo ele. Ele é um livro muito intenso, mas a gente gostou muito, ele foi essencial pra gente entender muita coisa e conseguir aceitar muita coisa que aconteceu com a gente, então é um livro maravilhoso. Mas não é uma leitura que eu exatamente recomendo, porque ele realmente tem muita coisa forte, descrição de tortura e descrição de como pessoas usam tortura para poder fazer pessoas terem TDI propositalmente. No nosso caso, a gente não acha que as pessoas que fizeram aquilo sabiam que estavam fazendo TDI, que estavam criando TDI, mas elas sabiam que estavam fazendo programação, que é tortura para tornar a pessoa 100% obediente. Nem sempre programação vai causar um transtorno dissociativo de identidade, pode causar algum outro tipo de transtorno, e enfim, é isso. O segundo livro é um livro bem curtinho que se chama Girassol. Foi um livro muito gostoso que foi necessário pra gente depois de ter lido Becoming Yourself. E é basicamente um livro super gostosinho sobre uma pessoa que recebe um girassol e que a partir daquele girassol ela vai fazendo várias reflexões sobre a vida e sobre plantas e sobre como seres vivos se relacionam. E é um livro bem comovente, tem bastante reflexão muito bonitinha. E é isso, eu gostei bastante. A gente leu Ori, A Cabeça como Divindade, que foi um livro que a gente começou no ano passado e terminou em janeiro. Também um livro muito bom. Se você tem interesse em estudar orixá, estudar por um ponto de vista mais africano ou tradicional, é o livro perfeito para você. Ele fala não apenas de histórias de orixá, explica sobre orixá, mas também fala sobre cultura iorubá no geral, fala bastante sobre a geografia dos povos iorubás e sobre língua iorubá, que é bem presente entre várias religiões de terreiro. Então, se você tem interesse, é tipo um livro perfeito para isso. E obviamente ele tem bastante foco em Ori, que é o nosso orixá pessoal, a nossa divindade espiritual. E Ori também é a cabeça, então Ori, o orixá, seria o que governa a nossa cabeça. E ele seria tipo o nosso orixá principal e mais importante de ser cultuado. Li A Insustentável Leveza do Ser, que é um livro que eu quero ler há provavelmente uns 10 anos. E eu nunca peguei ele para ler. E eu não sei exatamente o motivo pelo qual eu nunca peguei ele para ler. Mas eu peguei ele para ler no ano passado e eu terminei de ler ele no início de fevereiro. E assim, livro maravilhoso. Até o momento foi uma das melhores leituras que eu fiz. É um livro cheio de reflexões sobre a vida. A sinopse é basicamente um cara que trai muito a mulher refletindo sobre essas coisas, a mulher refletindo sobre coisas que não só envolvem traição no sentido de o marido tá traindo ela, mas de
outros tipos de traição. Ela fala bastante sobre os sentimentos que ela tem em relação ao relacionamento que ela tinha com a mãe. E tem outros personagens também que o livro vai acompanhando. E assim, é maravilhoso. Eu derretendo. O livro não tem uma linguagem difícil, mas é uma linguagem um pouco mais antiga, mas não é difícil de ler. E tem reflexões muito boas sobre a vida. Não necessariamente são reflexões que eu concordo com todas, mas eu acho que são reflexões que podem levar para algum lugar, ou que ao menos são bonitas de você ver uma outra pessoa tendo, sabe? As frases são bonitas, às vezes mesmo que a reflexão no geral seja meio tipo, você fala, amado, por quê? Mas enfim, é um dos melhores livros que eu já li na vida. Agora eu entendo porque as pessoas gostam tanto desse livro, mas no geral, no início, tipo, nas primeiras 80, 100 páginas, eu ficava com muita raiva do personagem principal, que é o Thomas, porque, ou Tomás, eu li como se pronunciasse Thomas, então eu vou falar Thomas. Ele é meio tosco no início, porque ele trai e meio que quer ficar justificando porque ele trai, coisa do tipo. Mas essas reflexões vão se aprofundar ao longo do livro, e apesar de, novamente, eu não concordar com boa parte do que os personagens pensam ou falam, é um livro muito bonito e que tem reflexões muito boas. Eu li Eremi, que é um livro infantil sobre orixás, que é um livro muito bonitinho. Ele é todo ilustrado e ele é com poemas de 4 estrofes para cada orixá, e é basicamente falando um pouco sobre cada orixá. Se eu achar alguma estrofe inteira, eu vou colocar aqui para poder exemplificar, mas é um livro muito bonitinho. E eu li ele, mas na verdade eu vi uma pessoa lendo ele no TikTok. A pessoa leu o livro inteiro, então eu considero que foi uma leitura, porque enquanto a pessoa estava lendo, ela estava mostrando o livro, folheando o livro, eu considero uma leitura. E por fim, o último livro lido de fevereiro foi o Diário do Chaves, que também tem vídeo para ele em maratona de leitura de fevereiro, e assim, triste. Eu não vou falar tanto desse livro aqui, porque no vídeo da maratona eu já falei bastante, mas é basicamente a história do Chaves que a gente conhece, a história do Chaves meio que antes, não antes de começar a série exatamente, mas tem a parte antes de começar a série, quando ele era tipo bem pequenininho, e depois coisas que acontecem quando a série já existe. E é um livro bem triste, obviamente, porque é um livro sobre uma criança de rua, órfã, e meio que obviamente que ia ser triste, mas enfim, nossa, que livro bonito, sabe? É bem triste. Eu chorei muito depois que eu li esse livro. Mas enfim, é bem bonito. E eu recomendo que leiam, principalmente se você gosta da série. E é isso. Esses foram 6 livros lidos em janeiro e fevereiro de 2025. Provavelmente daqui 1 ou 2 semanas vai ter o vídeo das leituras de março. Continuem aqui para poder acompanhar. Não vou dar spoiler das leituras de março, mas eu quero dizer que tem bastante livro, que é legal. Eu passei bastante tempo não conseguindo ler muito por causa de problemas de amnésia e trocas e crises e coisas relacionadas ao TDI. Minha vida mudou bastante em 2024, o que também fez com que as leituras ficassem um pouco mais não existentes. Se eu não me engano, eu li menos de 20 livros no ano passado, e foi, tipo, a menor quantidade que eu já li desde 2014. Mas mesmo assim eu tô feliz que eu consegui ler no ano passado. Tô feliz que a gente tá voltando ao hábito da leitura e que a gente tá aqui. A gente tem um perfil no Instagram para poder postar nossas leituras, e a gente também voltou com o blog. A gente não tá conseguindo postar no blog direito, mas a gente vai tentar voltar a postar. E talvez quando esse vídeo for postado já tenha um post novo no blog. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui o que você achou, compartilhe o vídeo com as suas amizades e até depois.